Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo, eu e a Carlinha mais uma vez reunidas aqui na Alice para dessa vez ver uma abordagem diferente, né? Um vídeo diferente, uma discussão de caso, uma vez que a gente está tentando novos modelos. Então depois vocês falam pra gente se vocês acharam que foi útil esse tipo de abordagem, se vocês aprenderam alguma coisa com a gente discutindo esses casos na amamentação, que são situações que a gente convive no nosso dia a dia, né? Sim. E para mostrar, né, que às vezes a gente não, né? Os pais, as mães, as tias, né? Acham que é o fim do túnel e muitas vezes não é, né? Então, a gente vai falar, né, Cris, a respeito disso hoje. Com certeza. Sobre complementação, né? É isso, exatamente. Bom, eu vou falar um pouquinho então da nossa querida paciente. Não sei se daqui a pouco ela vai entrar na live ou não, né? Vamos ver o que acontece. Mas enfim, olha que interessante. No dia 26 de setembro do ano passado, essa paciente então veio aqui no consultório e acabou passando em uma consulta no pré-natal. Então esse já é até um diferencial, porque não é todo mundo que acaba tendo esse cuidado de passar em consulta no pré-natal, e foi uma consulta que não foi só comigo, a pediatra. Aqui na clínica a gente tem essa parceria, né, Carlinha? Sim. Que a gente acaba fazendo essa consulta no pré-natal em conjunto. Embora seja preconizado, né, Cris? Exato. Que a gestante ela faça essa consulta com o pediatra, ou associado ao pediatra e o enfermeiro da amamentação, né, para que se faça essas orientações. É preconizado por volta da 32ª semana, e essa nossa paciente acabou vindo, ela estava com 9 mais 1. 39 semanas, 1/7. Exatamente. Então, acho que tem alguns detalhes, né? Primeiro que nem todo mundo passa. Quando passa, a gente já fica feliz. Sim. Então, essa veio um pouquinho tardio, com 39 semanas. E o preconizado seria com 32 semanas. Isso é uma preconização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas até a gente vai desenvolver aí ao longo do tempo, no nosso canal, que a gente acha até tarde, né, Carlinha? Essa idade de 32 semanas. E principalmente porque normalmente as mães vão viajar para fazer o enxoval quando elas já têm quando elas têm menos do que 32 semanas. Sim, porque com 32 semanas o médico muitas vezes nem autoriza ir viajar para fazer compras fora, né? Por conta da pressurização e tudo mais, que pode ter algum problema aí na gestação, né? Exatamente. Então, em algum momento a gente vai abordar. E o que a gente acabou fazendo, então, nessa consulta do pré-natal, que ela estava com 39 semanas já? Da minha parte pediátrica, eu acabei orientando ela em relação aos procedimentos de sala de parto, como é que seria o atendimento pediátrico na sala de parto, como se dá a hora de ouro, na maternidade que ela ia ter o bebê. Tem diversas, eles oferecem alguns exames a mais, quais seriam pertinentes de ser realizados, quais que a Sociedade Brasileira de Pedi ainda não preconiza como uma rotina. Então é esse tipo de orientação que ela acabou tendo da minha parte pediátrica. E da sua parte, Carlinha, como é que foi? A gente focou na parte da amamentação, né? O que ela teria que observar, né? Porque na gestação a gente não preconiza nada de cuidados com essa mama, né? Na verdade, não existe laser terapia, não existe creme, não existe nada que previna uma escoriação, uma fissura, alguma intercorrência mamilar aí, né? Então, toda a parte de pega, instrução, como que o bebê deveria vir ao peito, como ele deveria fazer essa abertura dessa boquinha. Então, toda esta parte, porque na verdade, na maternidade, o bebê vai fazer um treino, né? Ele precisa aprender a sugar, né? Ele nasce com sucção, mas ele não sabe mamar.
Então ele teria que aprender a mamar, é um treino, né? A gente fala que é um treininho aí, porque quando eles saem da maternidade se dá a tal da pojadura do leite. E aí o bebê tem que dar conta daquilo tudo. Então toda essa parte, toda essa orientação de como ela deveria posicionar o bebê, como ela deveria saber o que iria acontecer passo a passo na maternidade, em relação ao colostro, em relação à pojadura do leite, como ela deveria preparar essa mama para a oferta deste leite para o bebê, né? Porque o bebê precisa encontrar um ambiente adequado para que ele possa mamar e não machucar a mãe, né? Extrair esse conteúdo da mama, deixar essa mama vazia sem machucar a mãe e tudo mais. Então toda essa parte de cuidado da amamentação e os cuidados com o bebê no sentido de higienização, de banho, de limpeza de cordão umbilical. Embora a maternidade passe essas coisas, a gente gosta sempre de já empoderar a mãe em relação a uma série de conhecimentos em relação a esse cuidado, né, com o RN e a amamentação. Perfeito. E daí a nossa paciente, então, teve um parto normal lindo, que aconteceu no dia 7 de outubro de 2019. Ela se preparou bastante para esse momento, nasceu de 40 semanas e 5 dias, um peso de nascimento de 3.670. Foi realmente um parto lindo. Eu lembro que o meu irmão que acabou fazendo o parto e eu acompanhei. O bebê amamentou, foi ao seio lindamente na primeira hora de vida, e durante a maternidade o bebê realmente não teve muita intercorrência. Tanto que 3 dias depois, no dia 10 de outubro, ele teve alta com peso de 3.400. Isso representa uma perda de 7,3% em relação ao peso de nascimento, o que está totalmente dentro do esperado, né? Uma criança que nasce parto normal, aleitamento na primeira hora de vida, alojamento conjunto, aleitamento em livre demanda. Toda instruída. Exatamente, né? Toda orientada em relação à parte pré-natal, uma mãe muito consciente, muito... Com prótese, né? Esquecemos de falar. É verdade, ela tinha uma prótese. Que a mãe com prótese, né? Ela até era uma das questões que ela tinha, uma ansiedade em relação a isso, se ela iria conseguir amamentar por conta dessa prótese, né? E até brinquei com ela falou assim, meu mamilo, ele não é completamente protruso, ele é semi-protruso pro plano. Será que esse bebê vai pegar do jeito que você tá me explicando? Será que ele vai ter essa abertura de boca? E até brinquei com ela e falei assim, a gente não sabe a boca que tá vindo aí, né? Então, toda essa parte de orientação, como ele deve fazer, você já sabe. Agora é com ele, né? E aí ela tinha essa ansiedade em relação à prótese, mas eu falei, não, vai conseguir amamentar sim. Então tá joia. E daí então o bebê teve alta com peso de 3.400, que então foi essa perda de 7%. E aí na clínica uma outra coisa que a gente tem de rotina é o retorno precoce com a enfermeira da amamentação, tá? No momento pós-parto ou pós-alta, quando a mãe chega em casa, é aí que a bagunça acontece. É quando tem a pojadura do leite, exatamente, né? E é muito importante que vocês tenham alguém de referência para vocês pedirem socorro para conseguir orientar vocês nesse período. Na verdade, essa nossa paciente acabou que não fez esse retorno precoce com a Carla e acabou voltando, então... como normalmente eu oriento, na consulta aqui no consultório, na clínica, depois de uma semana da alta. E daí, nesse momento, ela nunca me acionou entre a alta hospitalar e o retorno dela, e como tinha ido tudo bem, eu não achei que tinha acontecido algum problema. E daí, para o meu desespero, né, ou para minha surpresa, quando ela chegou nessa consulta de retorno, o bebê estava pesando 2.640. Na verdade, o bebê tinha perdido mais do que 1 quilo em relação ao peso de nascimento, representando essa perda de 28% do peso de nascimento. Isso é muito grande, isso é muito preocupante.
a gente tolera até 10%. Então ele estava perdendo quase o triplo do que era tolerado. E daí, perguntando em relação às condições clínicas do bebê, ela nem sabia me falar como estava indo o aleitamento materno. Ela falava que ela era livre demanda, mas ela nem conseguia me falar, quantificar o tempo que ela fazia quanto tempo durava a mamada e nem o intervalo entre elas, porque a sensação dela era que realmente o bebê vivia pendurado no peito o dia inteiro. Então, realmente, uma irritabilidade muito intensa, e algumas outras coisas que eu queria até falar para vocês que realmente são sinais de alerta. Então, assim, o padrão de frequência de xixi. Uma criança que está amamentando de uma forma adequada, ela deve encher uma fralda de xixi pelo menos 5 vezes no dia. Isso é o mínimo para você ter certeza de que está indo tudo bem. Então, nesse caso, a paciente relatava que nas últimas 24 horas o bebê só tinha feito xixi 2 vezes. E assim, bem no começo da manhã do dia anterior. Então, realmente mostrando que o corpo do bebê estava tentando guardar o máximo de líquido que ele conseguia. E além disso, a última vez que o bebê tinha feito o cocô, tinha sido há 1 semana. Exatamente a última vez que ele fez o cocô foi na época da maternidade ainda. 7 dias. 7 dias. A gente sabe que quando a criança está em aleitamento materno, na literatura a gente até vê que o bebê pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, sem isso significar um problema. Mas a gente sabe que logo nesse comecinho, o bebê não ter uma frequência de evacuação, muitas vezes pode significar baixa ingesta. Então, a ausência de evacuação em 10 dias, ela não é um dado que vem sozinho, ele é um dado que tem que ser analisado em conjunto. Uhum. Então, não tá evacuando, mas tá fazendo xixi direitinho, a frequência da mamada tá ok, o bebê não tá nesse estado de irritabilidade, aí a gente pode falar que é tudo normal. Que não era o caso, né? Tava tudo bagunçado, né? Exatamente. Então, diante dessa situação, infelizmente, eu sei, a mãe estava super disposta a amamentar exclusivo, mas naquele momento realmente era um estado grave. O meu próximo passo seria a internação do bebê. Então eu não tive outra alternativa a não ser realmente indicar a complementação. Tava tudo tão bagunçado na amamentação que nem dava para saber onde começava o problema, onde estava o problema. Então eu pedi para que ela iniciasse a complementação. Em algum momento a gente pode discutir essa questão da complementação também aqui no canal, mas eu sempre opto por uma complementação quando eu preciso fazer tão precoce, por uma fórmula que seja mais parcialmente hidrolisada, ou seja, a proteína do leite da vaca seja um pouquinho quebrada, para a gente tentar diminuir a ocorrência de alergia. E pedi um help para Carlinha, falei, Carla, me ajuda, porque a gente tá correndo risco de desmame mesmo desse bebê e eu preciso ter ele um pouquinho mais na mão mesmo. E daí eu pedi que então voltasse, fizesse orientação com a Carlinha e depois de 1 semana voltasse no meu consultório para checar como tinha sido o resultado depois dessa intervenção. Você quer falar, Carlinhos, como foi esse atendimento? Então, quando eu cheguei, eu fui atender na casa dela, né? Fui até ao domicílio e eu encontrei uma família toda desestruturada, toda bagunçada, né? Porque assim, uma família, ela é assim, sendo acompanhada por nutricionista, então ela comia super direitinho, a família toda muito ajustadinha nesse sentido. Então ela achava, o parto foi super bonito, ela foi orientada na gestação, então aquilo para ela era o fim, ela ter que complementar o leite dela, então ela achava que o leite era fraco, que ela não era capaz de prover o alimento do bebê dela. Então
ela teve uma baixa, além de tudo, ela teve uma baixa de produção por conta desses pensamentos, dessa ansiedade, dessa angústia. Eu lembro que ela até me mandou uma mensagem um dia falando assim, então eu vou desmamar. Eu quero desmamar o meu bebê, porque eu tô fazendo mal pra ele. Eu falava, não, pelo amor de Deus, não é isso que tá acontecendo. E aí ela relatava que aquilo era culpa dela. Ela falava assim, minha culpa, minha máxima culpa, eu sou responsável por ele não estar ganhando peso, né? E eu falava assim, gente, não é nada disso, né? O complemento, a doutora Cris inseriu o complemento, mas isso não significa que lá na frente ela possa retirar esse complemento. Por isso eu tô aqui. A gente vai entrar com algumas estratégias de complemento, já diz, complemento lácteo. Ele vai complementar o aleitamento materno, né? Então a gente entra com estratégias de ganho de peso ponderal aí, porque era o que a gente precisava fazer, né? Mas cuidar também desta mãe, desta puérpera que estava mexida em relação à nutrição do seu filho, né? Então ela teve aí uma baixa de produção, né? A gente acolheu, né, Cris? A gente acolheu, houve muita conversa, eu conversei, entramos com alguns lactogogos naturais para que aumentasse essa produção, né? E foi caminhando. E eu falava pra ela, ela falou, não, agora já foi, vai desmamar, já não tem mais jeito, vai ficar na fórmula mesmo. E eu falava pra ela, não é assim que funciona. Às vezes, a complementação não é o final do túnel, ele pode ser o início de um aleitamento materno exclusivo lá na frente. A gente pode reorganizar isso, desde que você faça as coisas da melhor forma, né? Eu costumo dizer sempre para as mães, quando eu indico alguma complementação, para que elas vejam a complementação, na verdade, não como inimigo delas, mas como o amigo delas. Nesse caso em especial, por uma frequência de mamada muito justa, a impressão que dava é que o peito dela não estava dando tempo de encher, de produzir, porque o bebê estava toda hora sugando. Então, na hora que a gente quebra o ciclo vicioso com uma complementação, e daí a criança consegue fazer 2 horas de intervalo entre mamada, por exemplo, aí você consegue com que aquele peito encha de novo. E ele mamando o tempo inteiro, né, sem um descanso, porque ela ficou, assim, preocupada, então ela estava neurótica com a situação, né? Dá para se entender tudo, mas ela estava... Então essa criança, o tempo inteiro no peito, ao invés dele engordar, ele perdia caloria. Exatamente, né? Exatamente. E acho que uma outra coisa legal de se ressaltar foi a questão da forma de oferta desse complemento, né, Carlinha? Sim, porque quando a gente complementa, a gente pode ter confusões, né? De bico, de fluxo. Exatamente. Às vezes o bebê, ele nem confunde o bico. Às vezes o bico até passa ileso. Mas o fluxo é uma coisa que é assim, visível, né? Quando você precisa complementar. Por quê? Porque quando o bebê vem ao peito, ele tem todo um trabalho para poder fazer essa sucção, né? E na mamadeira não, por menor que seja o bico dessa mamadeira, o bebê não tem toda uma biomecânica dessa sucção na mamadeira, né? Ele tem só um pequeno esforço lá para extrair esse leite, então praticamente cai na boca. E aí quando vai para o peito, fica aquela briga e muitas vezes o bebê acaba rejeitando o peito da mãe. Então, a gente entrou com algumas estratégias, né? Como eles queriam muito, como eles eram super diferenciados, eles quiseram tentar com o copinho. Só que assim, o copinho, ele causa um pouco de apreensão, né? Porque o bebê, ele vai extrair aquele leite no copinho como se fosse um gatinho, né? Fazendo aquele movimento com a língua mesmo, como ele faz na mama da mãe. E aí não deu muito certo e a gente entrou com outro dispositivo, que é uma mamadeira dosadora, né? E aí foi maravilhosamente bem. O bebê se acertou, o pai e a mãe também se ajustaram, se adaptaram e aí foi tudo bem. Exatamente.
Lógico que eu dei uma semana de intervalo, mas fiquei bastante em cima desse caso, e logo depois de 24 horas do início da complementação, o bebê já tinha estabelecido de novo a frequência de xixi, que era o sinal que estava mais me preocupando em relação ao grau de desidratação que esse bebê estava sofrendo, né? E daí, 7 dias depois dessa primeira consulta, o bebê retorna com aleitamento materno e complementação. A gente ainda não tinha mudado muito a estratégia para não forçar muito esse bebê ao seio, porque a gente não queria que realmente ele perdesse caloria, mas a gente queria manter o estímulo ao seio, sim, óbvio, né? Padrão de xixi e cocô já tinham normalizado, então essa criança já estava fazendo xixi e cocô mais do que 5 vezes por dia, e o ganho de peso dela, o peso dela acabou sendo de 3.330. Isso representa 98 gramas por dia. Gente, isso é muita coisa. Normalmente no primeiro trimestre a gente espera que uma criança ganhe de 25 a 30 gramas por dia. E nesse caso o bebê estava ganhando 98 gramas por dia. Então, na verdade, não é que foi milagroso o que a gente fez, mas realmente o bebê chegou num estado bem importante de desidratação, e a nossa estratégia, na verdade, só fez a recuperação desse estado nutricional dele. Complemento com o aleitamento materno. Então foi uma amamentação mista, onde no aleitamento materno eu entrei com algumas estratégias de ganho de peso ponderal sem fazer com que esse bebê queimasse mais do que ele estava ingerindo, e o complemento também complementou toda essa questão. Exatamente. E daí o bebê já nessa hora já tinha uma outra atitude, já tinha uma outra atividade, um outro desenvolvimento, e na intenção de também não deixar a complementação num período maior do que ela fosse necessária. Nesse momento o bebê estava nos 10% de perda de peso de nascimento, então já senti que seria um momento bom para a gente iniciar a retirada da complementação. Então, nesse momento, eu pedi para que ela apenas complementasse o bebê no período noturno. Então, que durante o dia ela manteria o aleitamento materno em livre demanda, e no período noturno ela ficaria com a complementação. E daí é muito legal, porque ela já tinha sido orientada pela Carla, então ela já sabia, e ela também já tinha passado pela experiência, né, da amamentação que não ia bem. Sim. Então ela já sabia identificar bem direitinho qual que era o momento onde a criança estava fazendo uma estratégia errada, e às vezes até usar a complementação durante o período diurno para quebrar algum padrão, sim, que a criança pudesse de repente se confundir, né? Carlinha, você quer falar um pouquinho da estratégia que você costuma usar do bebê voltar ao mesmo seio, sim, quando isso acontece? Eu costumo falar para as mães, e eu faço elas raciocinarem, porque às vezes você dá um protocolo pronto de ganho de peso ponderal e ela fala assim, mas eu sempre escutei que precisa rodiziar as mamas, né? Então, quando a gente entra com uma estratégia de ganho de peso ponderal, eu faço elas pensarem. Então eu falo lá, gente, o bebê quando ele vem ao peito, ele tem um padrão de sucção que é o curtinho e rápido. Então o que ele está fazendo? Ele está mamando, ele está ingerindo imunoglobulina, sais minerais, mas ele está matando sede, né? Isso 80% do leite é isso daí. Os outros 20% é o leite gorduroso que o bebê vai crescer, se desenvolver, que é o leite anterior e posterior. Eu não gosto de falar anterior e posterior, porque onde está esse leite gorduroso posterior? Na verdade, esse leite está preso na parede do alvéolo. E em que momento esta gordura se desprende do alvéolo e se mistura ao leite, né, para o bebê conseguir receber esse leite posterior, esse leite gorduroso? Então eu falo para ela, então, você concorda comigo que um recém-nascido, por exemplo, pela minha prática clínica, a capacidade estomacal dele, o bebê mama 15, 20 minutos, estourando 25 minutos. O bebê, quando é menino, mama um pouquinho mais, mas estourando 25 minutos. Tá, ele mamou, ele conseguiu nesses 20 minutos, 25 minutos, extrair
o leite gorduroso, né? Desprendeu lá da parede do alvéolo, misturou com outro leitinho e ele conseguiu beber isso daí. Se você for rodiziar a mama numa próxima mamada, ele vai mamar o quê? Leite gorduroso? Não, ele vai tá matando sede de novo. Então, quando a gente fala de entrar com estratégia de ganho de peso ponderal, a gente volta aquele bebê para a mesma mama. Então, ele mamou, o bebê vai solicitar mais rapidamente, porque o leite materno, ele é leve, ele tem, as moléculas dele se quebram facilmente, né? As enzimas se quebram ali e a digestão é muito mais rápida, então ele vai solicitar vir ao peito novamente e aí você vai ofertar o mesmo peito, porque já tem leite gorduroso ali para ele ganhar o peso. Só que a gente não pode esquecer da outra mama, né? Recém-nascido não vai para outra mama, né? Isso acontece mais lá para frente. Mas nesse início, a mama pode começar a ficar muito cheia, tem engurgitamento. Então aí eu oriento também a fazer toda a massagem, toda a torção, todo o shake e fazer a ordenha manual para esvaziar um pouco essa mama. E quando ele for mamar de novo, se ela fez a ordenha neste peito, porque a mama estará cheia, ela também já vai conseguir chegar um pouco mais no leite gorduroso. Então, quando ele vem, ele também vai estar mamando leite gorduroso. Então, percebe que ele vai estar em todas as mamadas mamando leite gorduroso. E aí começa a ter o ganho de peso aí que tanto a gente precisa e quer ver isso acontecer. Perfeito. É muito legal de falar que a nossa paciente, ela tinha que fazer realmente a ordenha de alívio e com isso ela começou a estocar o próprio leite materno, porque daí ela fazia a complementação não só com a fórmula que tinha sido indicada, mas também com o leite materno dela. Então foi bem legal essa experiência. E ela foi muito dedicada, ela foi assim uma mãe bem dedicada, bem concentrada, bem centrada. Ela ouviu bastante o que a Cris explicou. O nosso canal era super aberto, eu fui à casa dela, expliquei tudo, mas a gente se conversava muito pelo celular, pelo WhatsApp e a gente trocava muito. Então, ter profissionais junto neste momento é muito importante, porque senão acontece o desmame mesmo. Te dá segurança e você não fica pensando, sabe, com dúvidas. Será que tá bem? Será que não tá bem? Na menor dúvida eu ia falar pra ela, não, vem pra cá no consultório, a gente pesa de novo, eu avalio de novo e não tem problema. Se tivesse alguma intercorrência em relação a fissura e tudo mais, ela sabia que a Carlinha era a pessoa que ela devia procurar para ajustar, porque também se fissurou alguma coisa não tá indo bem, Sim. Então não só para tratar, mas para checar o que estava acontecendo. Mas acabou que foi tudo bem e depois a criança estava com 1 mês e 7 dias. O que aconteceu de intercorrência entre aquele ganho de 98 gramas de dia e esse retorno dela? A mãe teve uma mastite. E olha que interessante. Interessante não, né? A gente perdeu a mão mais uma vez, porque se ela teve mastite, é porque realmente a produção de leite dela já tinha normalizado. E aí o que acontece? Ou a criança não estava conseguindo extrair a quantidade total do leite que a mãe estava produzindo, o que era um pouquinho mais difícil, porque era um bebê glutão. Ou a segunda opção, que eu acho que é mais provável de ter acontecido, é que o quê? A complementação que estava sendo ofertada não era mais necessário. A mãe já estava em plena condição de fazer o aleitamento materno exclusivo. Exatamente. Então, nesse dia, ela falou dessa intercorrência que ela teve de mastite. Ela mantinha o padrão de xixi e cocô totalmente normais. Ela estava fazendo uso, então, do aleitamento materno, na sua maioria, mas, conforme a orientação, no período noturno, ela fazia de 2 a 3 complementações, num volume, enfim, isso daí é um pouquinho individual, mas só para vocês terem uma ideia, o volume variava de 120 a 150 ml de complementação,
que a mãe fazia ou da fórmula ou do próprio leite que dela. tinha sido ordenhado. E nessa Ou gorduroso. Exatamente. E nessa consulta, o bebê estava pesando 4.425, representando um ganho de 52 gramas por dia. Ou seja, continuava excelente, continuava acima do que a gente esperava, que era de 25 a 30. Lógico que esse bebê tinha um catch-up para fazer, ele tinha que correr atrás de um prejuízo, mas o bebê já estava num ganho de peso super excelente. E com tudo isso, a orientação para ela foi manter a complementação apenas se fosse necessário, com a orientação de que realmente a nossa convicção é que esse bebê não precisaria mais de complementação. Mas é muito difícil, né, Carlinhos? Uma mãe também que passou por uma perda de quase 30% do peso de nascimento, ela desapegar da complementação tão rápido. É porque tá na rotina, né? E aí a sensação que vai voltar a acontecer tudo aquilo de novo. É isso que ela relatava. Mas e se ele começar a perder peso novamente, né? Exato. E aí a gente teve que ir ajustando e conversando e mostrando para ela de que não era mais necessário. Até porque ela estava até com uma mastite, a produção estava até exacerbada, né? Exatamente. Então não era necessário mais mesmo o complemento. Exato. E daí no dia 17/12, o bebê já estava com 2 meses e 10 dias, essa mãe retorna contando pra gente com muita felicidade que o bebê estava em aleitamento materno exclusivo de novo, desde que ele completou 2 meses de idade. Padrão de xixi e cocô totalmente ok. Ela até relatava alguns sinais de que o bebê estava mamando, digamos assim, demais, porque ele tinha alguns episódios de regurgitação esporádica, aquele que acontece logo depois da mamada, ou seja, tampa cheia mesmo. E ela relatava também soluço pós-mamada. Isso é muito comum de acontecer naquele bebê glutão que acaba mamando demais. E nessa consulta, o peso do bebê tinha sido 5.770, ainda com um ganho de peso de 40 gramas por dia. Então, assim, um resultado excelente, muito legal, onde a gente mostra que a intervenção ela tem que ser feita quando existe algum risco, mas que ela também pode ser retirada caso, lógico, a mãe, o corpo da mãe e o bebê tem que colaborar. Então é lógico que esse a gente conseguiu voltar para o aleitamento materno exclusivo. Algumas vezes a gente não vai conseguir voltar para o exclusivo, mas vai poder deixar o aleitamento materno predominante. Tá tudo bem. E tá tudo Exatamente. bem. É isso que a gente precisa afirmar e reafirmar, né, Cris? Tá tudo bem. Se for só exclusivo, ok. Mas se tiver que em algum momento ou por um longo tempo ter amamentação mista, tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem. O que eu costumo dizer também para as mães é que eu prefiro que elas amamentem durante um período prolongado do que de repente elas tentem forçar uma amamentação exclusiva que vai ter um período curto, porque ela não aguenta a rotina, porque ela não aguenta o cansaço. Então, tudo isso a gente tem que conversar com a mãe durante o atendimento. E sentir dessa família, né? Porque eu costumo brincar e falar que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, e assim, nasce toda uma família. E mesmo que você tenha tido um outro filho, cada aleitamento é diferente, cada filho é diferente, cada situação é uma situação. Então, quando nasce um bebê, seja este pai e essa mãe, já tendo outros filhos, será diferente, não é igual. Então, isso que a Cris falou é bem pertinente, né? Exato. Porque, de repente, você precisa só direcionar para que ela perceba que naquele momento é necessário. E mesmo que seja por um período longo aí, em algum momento vai ser retirado. Exatamente. Né? E só para vocês saberem o desfecho, né, de como está esse paciente hoje, a última consulta do bebê foi no dia 20 de fevereiro, agora desse ano, né? O bebê estava com 4 meses e 13 dias. Ele ainda segue em aleitamento materno exclusivo, é muito legal. Essa mãe
teve o bebê fazendo faculdade, então ela já voltou para o período, ela voltou para a faculdade, ela consegue ordenhar, deixa o leite dela para o bebê tomar no período que ela está na faculdade, então tá excelente. O bebê hoje está pesando 8.480, ela brinca que é o budinha dela e eu concordo. E agora com 5 meses a gente começa o treinamento para introdução alimentar, para daí com 6 meses fazer a introdução alimentar de fato. Então é muito legal. Vou virar aqui a câmera para só mostrar para vocês como é que tá a curva do bebê. Ó, então, se vocês puderem ver, o bebê tem essa primeira queda quando ele vem na primeira consulta e ele recupera e agora já tá no canal de nascimento dele de novo, perto lá do P85, nessa bolinha amarela. Então, para vocês verem como é real, né? Tá bem bonitinho a nossa evolução. Tá bom? Gente, a live vai ficar salva por 24 horas. Se vocês tiverem qualquer pergunta em relação ao caso, vocês podem... A gente tem muito profissional da saúde aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que foi feito, qual foi a orientação, a gente está disposto a compartilhar, né, o conhecimento. E depois vocês dão feedback pra gente, para saber se esse tipo de live, esse tipo de discussão foi proveitosa para vocês, se vocês acham que a gente deve continuar com esse modelo de discussão, né? É isso aí. Você quer falar alguma outra coisa a mais, Carlinha? Não, só agradecer a audiência aí de vocês. E se vocês tiverem perguntas, mandem que a gente vai respondendo. Com certeza. Estamos chegando a 200 seguidores, a gente fica muito feliz. E amanhã a gente tem um vídeo sobre engurgitamento mamário. Então fiquem de olho, que amanhã tem mais novidade no nosso canal. Todo dia, gente. Todo dia tem uma novidade aí. Tá Exatamente. Bom? A gente vai se falando. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Aí, ó, 200 seguidores. A gente encerra.